Beleza. Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desculpa aí os percalços. A ideia era fazer uma história, mas cedemos a história pro encontro ali, e chuva e tudo mais, né? Mas vamos que vamos. Agradeço aí a perseverança dos que estão, eles também que nos acompanham nas redes, no Instagram. Então vamos agora iniciar uma nova parte. Como eu já falei, dando continuidade àquilo que nós já vimos nos últimos dois encontros. Os últimos dois encontros foram uma revisão, até então, daquilo que nós vimos no ano passado. Então, daquilo que já caminhamos, foi uma revisão para aqueles que estão chegando agora, também para a gente recordar um pouco daquilo que a gente já tinha visto. Hoje, continuamos na profissão de fé, né, na parte do nós cremos, mas avançamos um pouco, né? Tínhamos visto crer em Deus Pai Todo-Poderoso, correto? Até o último encontro. E agora nós veremos crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Beleza? Preparados? Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá bom? Privilégio daqueles que estão aqui presentes. Então, Deus criou o céu e a terra. Essa expressão, o credo, né, é parágrafo 326. Quem quiser acompanhar do catecismo, parágrafo 326. O número está ali no início do título do parágrafo. Essa expressão, ela quer significar tudo que foi criado, né? Quando fala céu e terra, está referindo-se às coisas visíveis e às coisas invisíveis, né? Não somente o homem, não somente a terra no sentido terra, planeta Terra, mas tudo que existe, né? Todas as criaturas, toda a criação por si só, né? Então a expressão céu e terra significa tudo que existe, a criação inteira. Indica também o laço que no interior da criação, ao mesmo tempo, une e distingue céu e terra. Quer dizer, a terra também ela representa o mundo dos homens. E o céu, ou os céus, como nós dizemos no Pai Nosso, né? Na primeira vez, dizemos céus no Pai Nosso, na segunda somente céu. Pai Nosso que estais nos céus, né? Significa também este lugar próprio de Deus, ou onde habitam também os seres espirituais. Nós veremos a qual nós nos referimos agora. Então, como diz Pai Nosso que estais nos céus. O que é esses céus aí? Não é o céu azul bonitinho. O céu que a gente fala é o céu local onde se encontra Deus, né? Digamos assim. Ou junto de Deus, na verdade, seria mais próprio. Porque Deus não está em um lugar, né? Deus ele é, como nós já vimos. Então Deus não é que se encontra materialmente, digamos assim, porque Deus ele é espírito. Deus ele se encontra materialmente no Santíssimo Sacramento, no corpo de Cristo. Mas isso se dá a partir da encarnação, né? Na eternidade, Deus ele sempre existiu como espírito, não como matéria, né? Não tinha um corpo. Este corpo ele assume quando ele se encarna. E também o céu significa a glória escatológica. Escatológico significa as últimas coisas. Então, escatolon, a glória, quando a gente fala, fulano foi para o céu, morreu, foi para o céu. Esta glória futura a qual nós almejamos. Um local onde também se encontra o corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo. Conseguem acompanhar? Beleza? Então, céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos.
que rodeiam Deus, né? Os anjos que rodeiam Deus, porque tem os anjos que, por livre decisão deles, não quiseram rodear mais a Deus. Nós veremos mais à frente que são os anjos. Então, no quarto concílio de Latrão, se afirmou determinada coisa. Desde o princípio do tempo, criou do nada, ao mesmo tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Então, o que o concílio de Latrão afirmou, o quarto concílio? Que Deus ele criou ao mesmo tempo céu e terra, né? No start inicial do mundo, céu e terra foram criados. Evidente que não tudo pronto já, imediatamente, porque a própria Bíblia vai dizer 6 dias. Então as coisas vão sendo criadas passo a passo. Depois de criada a terra, depois de criado, digamos assim, toda a criação, né, de certa forma, tudo que precede, Deus criou a criatura humana, que participa das duas primeiras naturezas, essa espiritual e essa terrena. Então aí a gente já vê também um diferencial no homem. O homem ele se engloba tanto no céu quanto na terra. A gente está na terra, mas a gente não pertence à terra, correto? Nós somos criaturas destinadas ao céu, porque nós temos corpo e espírito, né? Então o espírito celeste, o corpo terrestre, digamos assim, né? A gente vai esclarecer melhor mais para frente. Os anjos existem? Sim, dogma de fé. A existência dos seres espirituais, isto é, não corporais, que não possuem um corpo, não possuem uma matéria, a quem a Sagrada Escritura chama de anjos, é uma verdade de fé. Quer dizer, todo mundo tem que acreditar nisso. Ah, eu não acredito em anjo. Então você está negando algo da fé católica. É algo que está contido tanto na Escritura quanto na tradição da igreja, explicitamente. A gente pega as Sagradas Escrituras, especialmente o Novo Testamento, a gente vê que a vida da igreja, né, da igreja primitiva, como se diz, ela era fortemente permeada da presença dos anjos. Para os primeiros cristãos, a existência dos anjos era algo muito claro para eles. Eles não tinham dúvida. Tanto é que quem que liberta São Pedro da prisão? Anjos, né? Quando Pedro aparece, pensam que é o anjo da guarda dele, né? Quer dizer, como que eles simplesmente afirmam que acham que é o anjo da guarda dele? Porque para eles era algo muito presente, algo muito evidente. A gente pega, por exemplo, santos como o Padre Pio, né? Tinha uma forte relação com os anjos e por aí vai. Mas hoje, até porque dessa figura bonitinha que eu coloquei propositalmente, né, que não é um anjo, isso, a gente pensa que anjo é uma coisa, sei lá, o cupido, né, pensa em coisas muito fantasiosas. Mas na realidade, anjos são criaturas espirituais muito potentes, muito fortes, muito poderosas. Então a gente tem aí, por exemplo, nessa imagem, não sei se vocês conseguem ver. Opa! Boa noite. Os anjos, tradicionalmente são definidas essas nove coros angélicos, né? São 9 coros angélicos. Então temos os anjos, arcanjos, principados, virtudes, poderes, dominações, tronos, querubim e serafim. Aí você vê, tem umas imagens dele que são um pouco estranhas, né? Sobretudo os mais de cima, que são dos coros celestes mais elevados. Essas imagens elas são baseadas nas Sagradas Escrituras, né? Nas descrições, algumas descrições que são feitas dos próprios anjos ali. E a gente vê que não são criaturas bonitinhas, né? Então assim, só que é evidente, os anjos são, como eu já falei, são espirituais. Então os anjos não têm um corpo. Quando existe uma manifestação angélica, ou quando um anjo se dá a aparecer na própria Bíblia, né? Em alguns momentos pega os arcanjos, né? Gabriel, Rafael, que aparecem, eles assumem uma característica humana, né? Se apresentam com características humanas provavelmente, mas não quer dizer que essa seja a forma deles, entende?
não é que eles naturalmente tenham esse formato da qual eles se manifestam. Eles podem assumir, eles podem, digamos assim, modelar a matéria para que eles se apresentem ou se manifestem de alguma forma. Mas não quer dizer que aquela seja a forma deles. Por quê? Porque eles são seres espirituais. Eles não possuem uma forma física, correto? E aí, quem são os anjos? Quem são os anjos? Anjos vem de ângelos, né? Mensageiro. Um anjo é um mensageiro. Quando a gente está falando de anjo, na verdade a gente está falando de uma função. Nós estamos falando de uma essência, de uma natureza. Lembra que a gente fez todo aquele discurso de natureza, pessoa, nos últimos encontros? O que a natureza diz? A natureza diz o que é. A pessoa diz quem é. Então, para ficar claro, natureza me responde o que aquilo é. Pessoa, né, na filosofia, me responde quem aquilo é, ou aquela pessoa é, né, quando se trata de uma pessoa. Os anjos, eles têm natureza espiritual. Então, Santo Agostinho diz assim, né, se deseja saber o nome da natureza, a resposta é espírito. Deseja saber o ofício, quer dizer, a função, é anjo. Então, um anjo é um ser espiritual, né, que tem duas classificações, evidente, né? Tem os anjos que rodeiam a Deus, como a gente acabou de ver, e os anjos que se rebelaram, né, contra Deus. Esses anjos a gente geralmente não chama de anjos, a gente chama de demônios, mas a natureza deles é angélica, é a mesma natureza dos anjos que rodeiam a Deus, mas por uma decisão deles, em determinado momento, né, eles decidiram se rebelar contra Deus. Então, o anjo é nome do ofício, não da natureza, ok? Então, quando a gente está falando de anjo, a gente está falando de uma função. E o anjo, ele é mensageiro, né? Então, com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Cada anjo executa uma função, né? E aí, por isso, a gente vê essa divisão que é feita dos coros angélicos. Então, assim, os serafins, querubins, tronos, se entende que eles estão mais próximos de Deus. Eles estão dedicados ao quê? Ao culto de Deus, ao louvor de Deus, a adorar a Deus. As dominações, poderes e virtudes, eles estão também, todos os anjos estão face a face com Deus, diante de Deus. Mas eles também se ocupam de coisas mais gerais. Então, sei lá, governo das estrelas, planetas, países e coisas por aí vai, né? Então, digamos assim, esses anjos, a natureza, esses anjos, eles estão ali agindo na criação, né? Ajudando, assim, como colaboradores de Deus a ordenar a criação, então, aquilo que foi criado. E os principados, os arcanjos e os anjos, né, são esses anjos que estão mais em contato com os seres humanos. Então, cada um de nós, como a gente verá, como veremos, tem um anjo da guarda, né? Os anjos da guarda, eles estão nessa última categoria, são os mais baixos, digamos assim, né? Porque quanto mais perto do homem, entre aspas, ele está mais distante de Deus. Não é que ele está distante de Deus no sentido que ele se afasta de Deus, porque ele, ao mesmo tempo que ele está junto a nós, ele também está diante de Deus, porque os anjos, eles não têm matéria, então eles não estão presos aos limites físicos. Então, ele está presente virtualmente, né? Ele é presente com a sua virtude, com a sua força. A gente fala virtual não é no sentido eletrônico da coisa, mas é de virtus, vem de força. Então, como diz Mateus 18, né? Continuamente o rosto do meu Pai que estás nos céus, quer dizer, eles estão em contínuo contato com Deus, lá no céu. Ao mesmo tempo eles estão aqui conosco. Por isso que eles são mensageiros, eles fazem essa ponte. Eles nos ajudam a estar em contato mais próximo a Deus. E eles também são esses poderosos executores das ordens divinas, né? Estão sempre atentos à palavra de Deus. Então, como eu falava, né? Dominações, poderes, virtudes, também executam essas ordens divinas em um nível mais macro, quanto os anjos, arcanjos, em nível mais micro, né?
Outro ponto também, voltando aqui, é interessante essa fala de Agostinho, né? Porque deseja saber o nome da natureza, quer dizer, às vezes a gente fica querendo também saber, tem gente que fala, tem que saber o nome do meu anjo da guarda, não sei o que, isso aí não tem base doutrinária, né? Eu vou dar nome para o meu anjo da guarda, eu já ouvi isso, por uma época até acreditava nisso também, mas não é aconselhável esse tipo de prática. Enquanto criaturas puramente espirituais, né, são dotados de inteligência e vontade. Inteligência e vontade, né? Intelecto e um intelecto livre. Quer dizer, eles têm a capacidade de ler a realidade, de olhar para a realidade e entender, né? Tirar conhecimento da realidade. É o mesmo processo que nós fazemos. Por exemplo, eu vejo uma cadeira aqui, é uma mesa, eu falo, isso é uma mesa. Isso é um processo intelectual, né? Eu olho para aquilo, os meus sentidos abstraem, né? Recebem a informação através da minha visão. Aqui isso é processado, né? E a partir de várias informações que eu tenho aqui dentro, da experiência que eu já tenho, eu vou afirmar isso aqui é uma cadeira, a partir daquilo que eu consigo ver aqui. Os anjos, eles têm essa capacidade também. Os anjos também são dotados de vontade, né? Então, a partir de um processo intelectual, eles podem decidir ir para cá, ir para lá. Eles são livres nesse sentido, né? Eles não são robozinhos na mão de Deus. São criaturas pessoais também. Os anjos também são pessoas, porque possuem inteligência, né? A definição de pessoa, né, é esse ser, né, de natureza individual e pessoal, né? Quer dizer, você tem uma distinção. Os anjos, nenhum é igual ao outro. Cada anjo é diverso, assim como nós, cada um de nós somos diversos. Apesar de termos a mesma natureza humana, somos pessoas distintas. Enquanto que em Deus, lembra, é diferente. Em Deus existe uma única natureza e pessoas distintas, né? Mas no processo inverso. E são imortais. Por que imortais? Porque eles são espírito. Espírito é imortal. Aquilo que é material é decadente, né? Então, por exemplo, essa mesa, né, o nosso corpo, ele tem uma data de validade, né? Esse catecismo aqui, eu tenho desde a minha primeira comunhão. Eu tenho mais de 10 anos. Já foi para Roma, já voltou e está aqui, mas uma hora ele vai dizer chega, né? Então, é imortal. Eles têm são seres espirituais, são imortais. Nós temos uma alma imortal, diferente dos animais, por exemplo. Os animais, o cachorrinho, ele tem uma alma animal, ele não tem uma alma espiritual, né? Então não é uma alma eterna, não é imortal. Isso, a imortalidade da alma, é uma questão que não é nem de fé, é uma questão de... A alma do ser humano é diferente da alma do animal? Até pega a nossa vontade. Sim, é distinta. O que vocês acham? Não, claro. Ele fala, os cachorros têm alma, eles não têm medo, porque não tem alma de espírito, né? Isso. Pensar, de falar, e tem sentimento, né? Porque tem o carinho. Ele tem paixões, ele tem uma alma passível de paixões. Paixão é a reação imediata de acordo a partir de um estímulo, né? Agora, os animais, eles têm uma alma, na filosofia eles distinguem, digamos assim, em tipos de alma, né? Então você tem uma alma vegetal, alma espiritual, alma animal e alma espiritual. A alma vegetal é a alma mais básica, a alma de uma planta, por exemplo, porque a alma vem de ânimo. Tudo que tem vida tem alma. Tudo que é animado tem alma, né? Agora, existem tipos diversos de alma. Então, existe uma alma vegetal, que está lá vegetando. Existe uma alma animal, que ela é passional, então ela tem reações, estímulos. E existe uma alma intelectual ou então espiritual, que é a alma humana e dos anjos. Mas, sabe qual que é a situação? Ele fala que o cachorro vai para o céu. O cachorro é Só se for. Não é? Obrigado.
Só se for dos cachorros. E o nosso Eles são, os animais são criaturas de Deus. são criaturas. Nós somos criaturas de pós-batismo. Nós veremos, a gente vai falar do homem Só que você ainda. conversa com Todos nós somos criaturas de Deus, inclusive os animais. Só que nós somos as semelhanças de Deus. Exatamente. A gente vai trabalhar isso nos próximos slides. Então, existem 3 tipos de alma. Isso da filosofia. Isso a filosofia já dizia, entendeu? A gente confirma a fé, a tradição, né, teológica, ela aproveitou essa linguagem filosófica para explicar a alma. Mas sobre a imortalidade da alma, se pega Platão já falava, né? Sócrates já discutia, né? Então assim, é uma coisa que antes de Cristo já se afirmava pela razão. Então isso parte do ponto de vista filosófico. A teologia ela confirma, né? A tradição católica, né? A teologia católica, ela usa da filosofia grega com essas classificações e confirma, né? Então temos uma alma imortal. O próprio termo alma, né, vem daí. Alma. Ânimo. A gente vai ver aqui, ó. No próximo slide vai falar mais. Mas a gente ainda está em anjos. A gente vai chegar na alma. Está falando de anjos. Então, os anjos, como a gente falou, são servos de Deus, né? Os anjos são mensageiros de Deus. Só que tudo isso só tem sentido, né? Toda a criação só tem sentido em Cristo. É de fato um cristocentrismo. Quer dizer, Cristo no centro. Ele é o centro dos anjos, Ele é o Senhor dos anjos, né? Porque a Ele pertencem, por Ele foram criados, para Ele foram criados. Quando a gente fala na missa por Cristo, com Cristo e em Cristo, é nesse sentido também. Tudo que existe foi criado por Ele e para Ele, né? E pertence a Ele, entendeu? Os anjos também. Então os anjos estão a serviço de Cristo. Que há nos céus e na terra, seres visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por seu intermédio e para Ele. Colossenses 1,16. E são dele mais ainda, porque eles os fez mensageiros do seu plano salvador. Então os anjos não só foram criados para Deus, mas diferente de outras criaturas, né, eles têm ainda essa missão de ser mensageiros do plano salvador de Deus, de cooperar no projeto salvífico de Deus. Então os anjos eles também estão ali voltados para esse projeto de Cristo, de salvação, né, através de Cristo. São todos espíritos a serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deixa eu pegar aqui, estamos no 331, que aqui eu acho que eu cortei. Eu pulei um pouquinho, mas aqui 31. Aqui ele diz assim, ó, se quiserem olhar no catecismo de vocês, fala assim, pois, 331, pois foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, isto é, tronos, dominações, principados, potestades. Isso aqui é a lista de São Paulo. Os 9 vêm de uma junção das listas que vão sendo faladas. Aqui São Paulo dita esses 4, né, mas tem os outros. Tudo foi criado por Ele e para Ele. São seus mais ainda, e aí segue lá, 332. Eles ainda estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre. Quem que Deus coloca na porta do paraíso? Para pedir que o homem e a mulher não voltem, né? 2 anjos. Protegem a Ló, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos, vocações. Tudo isso Deus faz no Antigo Testamento ainda, através dos seus anjos, né? O Antigo Testamento fala muito dos anjos também. Assistem os profetas, para citarmos apenas alguns exemplos. E aí finalmente no Novo Testamento é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Gabriel,
né? Arcanjo Gabriel. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Então, a todo momento ali, Cristo está sendo servido dos anjos. Inclusive ele fala, né, para Satanás na tentação: se eu quisesse, eu mandava os anjos virem aqui, para Pilatos também. Né, quando Pilatos o interroga, fala: afinal você é rei? Ele fala: sim, eu sou rei. Mas ele achava que era um rei da terra. E ele fala: não, meu reino não é deste mundo. Se ele quisesse, ele simplesmente ordenava aos anjos a virem e resgatá-lo, a liberá-lo. Então, para dizer, ele é um rei distinto, né? Um rei dos céus. E aí o 34 está aí, né? E aí outro ponto muito importante são os anjos na vida da igreja, como eu já falei, né? A gente vê desde os Atos dos Apóstolos ali muito presente a figura dos anjos, né? Como a comunidade cristã sempre teve essa relação íntima com os anjos, e nós também deveríamos ter, né? Daqui resulta que toda a vida da igreja beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Então, também é a nossa fé crer que, todo momento, os anjos estão conduzindo, nos ajudando, nos guiando, né? Afirmam também a tradição que, digamos assim, cada um de nós tem um anjo da guarda. E algumas pessoas talvez tenham um anjo a mais, segundo a função que ele exerce, né? Tradição aqui eu digo com T minúsculo, né? Então, alguns afirmam isso, né? Que, por exemplo, um sacerdote que ele tem que cuidar de muitas almas, ele é assistido, por exemplo, de um outro anjo, né? Por exemplo, uma mãe grávida está com 2 anjos, o dela e do filho dela. Veja só, né? Por exemplo, um cara que é governador de um estado, presidente, né? Tem um anjo da guarda também daquele país, então ele é assistido por aquele anjo da guarda. Tanto é que a gente celebra a memória do anjo da guarda de Portugal, né? Tem a memória litúrgica, e a igreja afirmando a memória litúrgica do anjo da guarda de Portugal, afirma o quê? Que um país possui um anjo da guarda. Não um anjo da guarda naquela última classe, provavelmente um anjo do país seja um anjo de um grau mais elevado, né? De um coro mais elevado. Mas para dizer que, dada a necessidade, né, de um auxílio espiritual, Deus ele vai concedendo esses seus ministros para ajudarem essas pessoas, né? E a criação de uma certa forma. E aí na liturgia, a vida da igreja se manifesta, sobretudo também na liturgia, né? Como eu falava, a forma que a gente reza é a forma que a gente crê, né? E a igreja também, ela comunica tudo aquilo que ela crê e aquilo que ela é na sua liturgia. Então, na sua liturgia, a igreja associa-se aos anjos para adorar a Deus 3 vezes santo. Invoca a sua assistência, como na oração em Paradisum deducantem te angeli. Conduzam-te os anjos ao paraíso, na liturgia dos defuntos, ou ainda no hino querubínico, da liturgia bizantina. E festeja de modo mais particular a memória de certos anjos, como São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda, e também, como falei, né, a gente tem a memória litúrgica do anjo da guarda de Portugal, do Brasil também. Outra questão é essa questão da liturgia bizantina. A liturgia bizantina é dos gregos lá, né, do Oriente. E nas liturgias bizantinas é muito forte falar santo, 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 né? Muitas vezes na liturgia deles eles repetem isso, né, 3 vezes, sempre em referência a essa saudação angélica que os anjos fariam a Deus no céu. Então, o que a gente faz no céu? A gente louva e adora a Deus. Então os anjos estão ali continuamente. Por isso que no prefácio, né, da oração eucarística, a gente conclui o prefácio como: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. É isso que a gente reza, né? Céus e terras passarão. Esse aí não é litúrgico, né? Então, infelizmente, a oração não pode ser mudada, porque essa é uma parte fixa da missa, né? Por exemplo, o ato penitencial, Cordeiro de Deus, Santo, Glória,
essas partes, elas são chamadas fixas, e elas não podem ser alteradas, né? Então, quando se canta uma canção que altera a letra, aquilo ali, né, comete ela mas a gente acha bonito, né? Então, de vez em quando canta. De vez em quando canta, mas agora é que não vem nenhum santo agora que não seja antilitúrgico, mas tem um monte que o pessoal canta, não é? Anjos do céu cantam todo seu. Isso aí é totalmente antilitúrgico, né? Se entende? Se entende, mas tá fora, né? E não vejo você cantar também. Eu fecho a boca. Glorificarei. Eu acho que não é também, né? Não. Glorificarei. Não. Não é. E cantou bastante aí. Agora Tem muita coisa. E assim, tem tantas versões. E tem tantas versões da letra. Tem Eliana Ribeiro. Tem muitas músicas aí. Shalom fazem, né? Fizeram adaptações boas, né? Modernas, mas respeitando o texto litúrgico. O próprio Como Ovelha Perdida, né? Aquele lá que muda a letra. Tem que ter o Senhor piedade, Cristo piedade, Senhor piedade, né? Se não tiver aquilo, tá fora. Digam. Mas já você a igreja não foi isso, estava cantando, né? Mesmo sendo nome Não é aprovado. Assim, tem as músicas para serem cantadas na liturgia, elas deveriam na verdade serem aprovadas pela conferência episcopal. Aí vai o trabalho do músico de ir atrás das músicas que são aprovadas, né? Ou tem que ser músicas que são já hinos, né? Ou que geralmente são inspiradas diretamente nas Sagradas Escrituras. Às vezes tem, por exemplo, você pega... O Frei Gilson faz bastante isso, né? Mas geralmente as músicas dele não são destinadas à liturgia. Mas você vê que você consegue fazer uma música baseada no texto da Sagrada Escritura. Que esse seria o ideal, né? da música litúrgica. Dos salmos e por aí vai. Quem fez uma vez? Maurício, e por que, assim, essa questão, por exemplo, a orientação? Orientação? Assim, para esses músicos, Porque aí acaba toda a comunidade errando também. Mas é muito complicado. A gente acompanha. Mas assim, não tem uma única resposta. Às vezes é falta de formação mesmo, às vezes é teimosia. Tem gente que vai em formação, ouve, tampa o ouvido e continua fazendo, porque quer. Infelizmente, isso não só na música, né? Mas quando a gente está servindo, a gente tem que servir, né? Fazer o que a igreja pede. Mas a gente sempre cai na tentação de querer ser visto. Né? Então, assim, o servir, estar à frente de uma pastoral, sempre tem esse risco, é uma via de mão dupla. E às vezes a gente está querendo fazer uma coisa boa, mas também está ali a nossa vaidade, o nosso orgulho falando. Então, às vezes, o músico, ele sabe que aquilo é antiliturgico, mas ele quer dar um show na missa. Que aí depois a pessoa fala, nossa, ó, que legal, arrasou, você canta muito, pá. Mas levou as pessoas a rezarem, de fato? Né? Levou a contemplação do mistério? Né? Então, assim, então, aí, por isso que eu falo, são várias. Às vezes o padre pede. Uma vez quando eu era coroinha ainda, o padre chegou para mim no meio da missa, o padre muito inteligente, chegou pro meio da missa e falou assim, Maurício, vai lá no fulano, que estava na música, e eu servi ele. Pergunta se ele sabe tal música do Jota Quest. No meio da missa. Aí eu fiquei tipo assim, vou, não vou, o que eu faço? Aí eu fui rezando para que ele não soubesse. Aí eu fui e falei, acho que ela, vou deixar a vida, não sei se era essa. Aí, não lembro, acho que era essa a música. Aí eu fui assim, falei com ele, ele falou, putz, mano, não sei não. Aí eu falei, poxa, pai, tu não sabe. Né? Que pena, pai, ele não sabe essa música. Mas acontece. É raro, mas acontece com frequência, né? Mas e não é por falta de música, né? Não é por falta de música. Você pega, por exemplo, o Padre Zezinho, né, que escreveu milhares de músicas. Você tem aquele Louvemos, aquele livrinho, né, que tem tantas músicas e tal. Uma vez me fez uma lista das músicas católicas, cada listinha. Não, tem muitíssimas, né? Para não falar do canto gregoriano, que aí são milhares de anos de música.
músicas, né? Hinos e por aí vai. E aí, então, desde quando a gente tem um anjo da guarda? Desde o seu começo até a morte. Desde o começo até a morte. Do anjo a gente foi para a música e voltou, né? Mas música tem muito a ver com os anjos de fato, porque o nome coro angélico vem de coro, de coral. O que os anjos fazem? Cantam, louvam, né? É a função de louvar, por isso são coros celestes, né? É a função dos anjos também de louvar a Deus, que essa é a função do coral. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser de todos. Fala que todo ser humano tem um anjo. Exato. Até aqueles que fazem mal, mata, prejudicam. Até eles. Prejudica A, prejudica B, prejudica C. E aí seu anjo sofre. Destrói um país. Seu anjo sofre guerra num país. Seu anjo fica lá chorando. São João Maria Vianney. O anjo dele deve ser Lúcifer, então. Não. Mas da mesma forma que você tem um anjo enviado por Deus, também tem um demônio que está ali, né, atentando. Então, quanto mais importante também, de certa forma, a pessoa é relevante no sentido de influenciar outras vidas, mais tentada ela vai ser também, né? Por exemplo, tem algumas anedotas assim, né, de vidas de santos. São João Maria Vianney também falava muito dos anjos. Ele dizia que quando, na época dele, né, isso é São João Maria Vianney falando, dizia que quando uma pessoa entra numa balada, uma discoteca, que naquela época não era esse termo que usava, o seu anjo fica na porta e não entra. Porque ele não queria, o anjo, pela sua pureza, ele não pode ver aquilo que acontece ali dentro. Tem, acho que não sei se era Santo Afonso dizia também, ou um outro santo lá que era satanista e depois se converteu, ele dizia que os anjos, pela natureza angélica deles, né, espiritual, eles incitam as pessoas a cometerem atos de impureza, né, os pecados da carne, mas eles não assistem, nem os demônios eles são capazes. Para eles é algo tão repugnante, a impureza, que eles incitam a pessoa, mas eles não participam, né? Isso os demônios, que dirá o nosso anjo da guarda, né? Tem até uma imagem, que eu não pensei de trazer ela, mas tem uma imagem que é assim, né? Para mim vocês já viram, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fui criada, minha mãe, né? No casamento da minha mãe, ela falava, do meu lado direito, o anjo da guarda. Falava, meu pai do lado esquerdo, eu ficasse esperto. Por aí. Deixa eu ver se aparece aqui. Era um cinto de couro bem largo, né? O lado esquerdo é o outro anjo, né? Isso quer dizer que o povo sai do carnaval, o anjo fica em casa. O anjo fica triste, só sofrendo. Nós somos coroa aqui, entendeu? E na época fica pau, o anjinho que é ali, fica pau o tempo todo, né? Daquele jeito mesmo. Não sei quem fica falando. Você não é alto, jovem. Muito jovem. Tô falando isso. É com X essa chave. E agora? Deixa eu ver se essa imagem aqui. Eu tô rindo, gente. Olha lá os anjos. Não, tô vendo se eu acho uma imagem. Tem uma imagem que ajuda muita gente a entender a dinâmica do pecado em relação com os anjos, que ela é tipo assim, um anjinho, ele tá com a pessoa está em estado de graça, aí o anjinho está abraçado com ela, aí ela está em pecado venial, o anjo já não fica tão abraçado, mas está junto com ela. Aí quando ela está em pecado mortal, o anjo tira as mãos e fica de longe. Não é comigo. E o diabo ali atrás só Porque ele é livre-arbítrio da pessoa, exato. O anjo, ele é um mensageiro de Deus. Ele está ali para te guiar, mas ele não te obriga. Nem o seu anjo da guarda, nem o demônio. O demônio ele não tem poder sobre você se você não der poder a ele. Entendeu? Então assim, foi o demônio. Não dê mais poder a ele que ele tem. Assim. O pessoal põe muito na conta do demônio, coitado, né? Às vezes ele nem fez tanto, nem aprontou tanto, a pessoa está colocando na conta dele. Então assim, desde o seu começo, né, desde o começo da vida, nós temos um demônio.
Nós temos um anjo, perdão. Nós temos um anjo que nos acompanha. Isso desde o começo da vida, quer dizer o quê? Concepção. Haja vista a dignidade da pessoa humana. Antes do batismo? Antes do batismo. Então assim, no ventre, no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo e existe concepção, existe vida, você recebe um anjo da guarda. Por isso uma grávida tem 2 anjos. E por isso é tão grande a dignidade da pessoa humana que a gente defende a vida desde a sua concepção, né? Se Deus colocou um anjo da guarda para aquela criatura ali, você vai matar ela no ventre? Né? Você vê que absurdo que é a defesa, por exemplo, do aborto. E a gente vê que hoje em dia se normaliza, né? Você conversa com um jovem hoje em dia, para ele é algo banal, porque isso foi implantado na cabeça, né? Isso ao longo de anos, não só no Brasil, isso no mundo inteiro. Né? Principalmente fora, né? Nossa, fora é pior que aqui, né? muito, muito. O Brasil, a gente ainda tem uma sensibilidade religiosa muito debilitada, mas ainda temos. Agora, fora, na Europa, por exemplo, nossa. Portugal também é um país muito católico igual ao Brasil. Portugal. Apesar de estar na Europa. Portugal tem uma raiz católica ainda muito forte, né? Fátima, de fato, Fátima sustenta muito ainda a fé católica em Portugal. Tanto que é uma das promessas, né, de Nossa Senhora de Fátima, né, que a fé ali não se perderia, né? Roma, deixa eu perder. Não, Roma tem, assim, o romano mesmo, ele é blasfemador. O italiano médio, ele fala blasfêmia. Uma coisa que eu me escandalizei morando na Itália era isso. Porque eu li, às vezes, livros de santos falando assim, quando diziam blasfêmias, eu me afastava. Eu falava, gente, mas por que os santos falam tanto de blasfêmia? É algo tão difícil de acontecer, né? Alguém falar mal de Deus, xingar a Deus, ofender a Deus. Aí eu cheguei lá na Europa, eu entendi. Porque para eles, blasfêmia é como se fosse um palavrão pra gente. Então, por qualquer coisa que aconteça, o cara chama Deus de porco, fala não sei o que de Nossa Senhora, como uma expressão verbal. Sério? Infelizmente, então, assim, é uma perda de sensibilidade muito grande. Né? É cultural. Né? A cultura deteriorizada. Né? Não sei se porque lá foi tantos anos o berço do catolicismo, né? E ainda é, de certa forma, não berço, mas o centro, que se saturou, né, da vida religiosa, do meio religioso, que eles começaram a banalizar, né? Mas não sei dizer muito sobre, além disso. Mas então, assim, para dizer, né? Desde a concepção da vida humana até a sua morte, então também a dignidade da vida, né? Nós defendemos a vida o quê? Desde a sua concepção até a sua morte até a sua morte natural. Então, por isso também a morte ela não pode ser provocada. Sim. Né? A eutanásia, por exemplo, não é tolerada pela igreja, por isso. Porque quem é o autor da vida é Deus. Então nós não temos direitos. E a outra coisa, né? Cadê? A gente vai falar mais pra frente sobre a criação do homem. Mas nem os pais têm o direito à vida do filho. Porque o pai não deu a vida ao filho. Quem dá a vida ao filho é Deus. Né? O homem e a mulher, eles podem se unir no ato sexual, mas quem decide se dali vai surgir uma vida é Deus. Né? É uma conta que assim, não existe matemática que fale que sim ou que não. Né? É um milagre na vida, literalmente. Exato. Então, assim, a gente vai entendendo os porquês da fé católica. Né? Quando a gente às vezes defende as coisas, as pessoas falam, vocês são intolerantes, vocês são atrasados, vocês não acompanham a ciência ou algo do tipo. Mas não, existe um fundamento, né, que não é só científico, mas também tem basamento científico. Né? Hoje em dia você tem estudos aí na área bioética que você vê uma diferença, né, a partir do momento ali que o espermatozoide fecunda, né, o óvulo, né, você tem uma mudança que quimicamente não se explica, né? Então ali se percebe já um movimento diferente, um ânimo distinto. E ali começa a ser uma coisa diferente, um terceiro diverso, né? Não é nem o pai nem a mãe, é alguém já diferente. E a inseminação
também é contrário. A igreja também... Aí é uma pergunta. Depende da vontade de Deus. Exatamente. Também por isso. E também porque a igreja, ela afirma que, dada a dignidade da pessoa humana, ela deve ser concebida por amor em um ato conjugal. Natural. Então, assim, não forçado. Então, assim, o homem e a mulher, a pessoa, ela tem o direito de ser gerada num ato de amor. Entende? Então, assim, você forçar, né, de certa forma, a inseminação, você está se colocando no lugar de Deus. Você está falando assim: não aceito a justiça de Deus, ou as decisões das igrejas de Deus, ou não quero esperar, né? Ou no momento que poderia, não quis, e agora que quero decidir o momento, e tomo a decisão, né, de quando eu quiser, né? Hoje em dia a gente vê muito disso. Fala, não, quando eu quiser a gente engravida, né? Isso vai fazer a gente incluindo, né? Eu não quero agora. Não quero agora. Aí vou guardar os casais jovens. Não quero agora. Vou guardar, eu não quero agora. Aí depois... Eles esquecem de falar, tem que ser na hora. Exato. Eu tenho amigos que são saudáveis, são jovens, têm dinheiro, sonham em ter filhos e não podem, não conseguem. Não é que não podem, não sei, né? Também com a intimidade, mas você vê que é o sonho da pessoa de ter um filho, mas tá ali tentando e não consegue. Aí você tem prima minha aí que o cara cuspiu do lado dela, nasce uma criança. É uma coisa assim que você não entende, né? Super, hiper fértil. É demais, assim. E é um de cada pai diferente, né? Mas sim, são coisas que não dá para entender, né? Entra no mistério. Mas sim, no sentido da inseminação que a gente falava, né? A igreja, ela é contrária por isso, né? Por ser feito fora do ato próprio do casal, né? E ter esse fator também de você querer se colocar no lugar de Deus e decidir. E também outro fator, que pouco é dito: muitos embriões são descartados. E aqueles fecundados já são vida. Porque a partir do momento que o embrião é uma vida, foi fecundado. Então você está descartando um ser humano, como se fosse um teste de laboratório, né? Um animal. Comparado. Como se fosse um resíduo, né? Médico, qualquer coisa, uma experiência, exato. Aquele que funcionou, a gente usa, aquele que não serve, descarta. Mas o ser humano, ele é envolvido de tanto amor, que ele acha que tudo isso é normal e vai... A gente se acostuma, né? Em nome da ciência, né? E todo o amor. O nome do amor. O amor não o amor de Deus. Exato. O amor é egoísta. Egoísta, a gente O é egoísta. geneticista, então, nesse sentido, ele está cometendo, cada trabalho que ele faz, ele está cometendo. Quem? Cada geneticista que faz a inseminação. O médico que ele se submete a isso, ele está cooperando, né? O tempo todo que ele está fazendo, ele está trabalhando, cometendo um pecado outra vez. Você tem hoje em dia testemunhos não no caso desses aí eu não conheço tantos, mas sobretudo os médicos que participaram de muitos abortos e depois se arrependem, né? Você vê que o cara fica acabado, né? Sim. Porque depois quando cai a ficha, mas sim, porque é uma pessoa, né? São vidas ali sendo descartadas. O que não quer dizer, por exemplo, que a ciência não pode ser usada em benefício, né? Por exemplo, você estimular a ovulação, você estimular a fertilidade, existem recursos que podem ser usados, mas o ato tem que ser feito no ato, né? A fecundação tem que ser no ato de amor. Não pode ter uma interferência de um terceiro ali que manipule, que algo assim, porque tira a dignidade da própria relação, né? Homem e mulher. E o direito que a pessoa tem de nascer no ato de amor. Nesse caso, o pai não vai sentir pai, não é só a mãe que vai sentir mãe. Também é. Entendeu? E hoje em dia você tem até mães que não é nem no próprio útero, né? Umas coisas assim. Aluga a barriga, então assim. As coisas mais que você escolhe no catálogo. Você escolhe, As coisas se estenderam de uma proporção tão grande, né? Poucas águas caíram. Porque corre o risco desse mesmo pai dele
pode ser carregado. E aí, ao final, que eu sempre volto ao mesmo lugar, dois irmãos conheceram. Ou filho e mãe. Não é? Filha e pai, né? Porque você não tem ligação, nenhuma, depois cresceu depois de 15, 20 anos. Né? Eu li um texto, não sei se foi na Suíça ou na Suécia, tinha um cara que tinha mais de 10 mil filhos por causa disso aí. Acho que eu já vi isso daí. 10 mil? Foi doador de bancos de espermatozoide. Ele doava os espermatozoides que dão rio. Mais de 10 mil. Mas vamos seguindo lá. Né? Vamos para o mundo visível. Né? Vamos sair do mundo invisível. Vamos para o mundo visível que a gente vai. Uma coisa que eu ia perguntar para você sobre o anjo. Você falou, na hora da morte, como que você tem? Ele vai tomar uma outra missão. O anjo ele continua existindo. Ele está vindo para a vida eterna? Ele vai para a vida eterna. Isso. Está Provavelmente ele assume uma outra missão. Boa pergunta, a gente vira anjo, será? Não, nós seremos como anjos, diz a palavra, né? Seremos como anjos, mas no sentido de que você não terá mais os vínculos humanos que a gente tem aqui. Né? Não tem marido e mulher, não tem pai e filho, né? Evidente que o amor ele vai reconhecer. Você vai reconhecer a pessoa que você amou a vida inteira, não é que você vai ser indiferente a ela no céu. Mas o vínculo, esse vínculo biológico, né, que existia ali, ele de certa forma é desfeito. Né? Eu vou falar uma coisa. O falecido filho do Edgar falou para mim, eu falei assim, quando eu morrer, né? Eu falei, quando eu morrer, eu vou ficar lá esperando, Aí ele falou assim, nada disso, filho. Até que morre você vai. Depois não existe mais nada. Você vai. Ele cai. Eu falei desse jeito, Falta dizer, né? Quando o padre fala até que a morte nos separe, a gente ainda bem, né? Já pensou? Mas brincadeiras à parte. Né? Então, o mundo visível. Vamos lá para o mundo visível. Tudo que foi criado por Deus e é bom. Né? Isso responde também a alguns pensamentos, algumas até heresias, que dizem que o mundo é mau. O mundo não é mau. Né? O mundo foi criado com ordem, com beleza. Né? Então, assim, a própria sequência, né, quando a gente vê nas Sagradas Escrituras, né, que Deus ele vai criando cada coisa e fala, isso era bom, isso era bom, isso era bom. Né? É uma confirmação de Deus dizendo que o mundo é bom. Tudo que Deus criou é bom. Né? As coisas possuem no seu ser uma bondade. Né? Até o demônio é bom, gente. Que é isso? Até o demônio, porque foi criado por Deus. Exatamente. Ele é bom na sua natureza, naquilo que ele foi criado. Agora, aquilo que se tornou, aí é da liberdade, dos seres livres, que são os anjos e os seres humanos. Né? Aí existe uma culpa, né? Porque você tem uma liberdade. Então ele até diz aí, simbolicamente, como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam no repouso do 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades, isso aqui é muito importante ter consciência. O que o texto sagrado nos ensina lá em Gênesis, sobretudo? Verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, as quais permitem conhecer a natureza última e o valor de todas as criaturas e a sua ordenação para a glória de Deus. O que o texto ali nos ensina sobretudo? Que as coisas foram criadas, ordenadas para Deus, por Deus e ordenadas para Ele. Né? O fim último, a gente fala de fim último, quer dizer, a finalidade que as coisas existem.
Então ali me diz qual a finalidade da minha vida, que é uma das grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? Para onde vou? Aonde vou? Né? O que estou fazendo aqui? O texto sagrado ele nos dá essa resposta, a nossa fé nos dá essa resposta. Outras filosofias não dão. Né? Então assim, conhecer a natureza última e o valor de todas as criaturas e a sua ordenação. Para quê? Para que são ordenadas? Para a glória de Deus. Como a gente falou lá, né? A gente fala glória de Deus. O que é a glória de Deus? Deus ele é glorificado compartilhando a sua glória, compartilhando da sua vida. Então ele não é que ele quer ser adorado porque ele é orgulhoso, ele é vaidoso, mas ele quer que nós o adoremos, nós o glorifiquemos e participemos da sua alegria. Essa é a glória de Deus, né? Então é um texto que tem esse caráter simbólico, mítico, mas não quer dizer que seja mentira. São verdades salvíficas. Quando a gente fala de verdade na Bíblia, a gente está falando de verdade salvífica. Não é verdade científica, não é verdade historiográfica, apesar de muitas também coisas estarem na Bíblia, existem confirmações científicas, históricas, geográficas, né? Mas não, a gente não tem que buscar ler o texto tentando entender, descobrir onde que Moisés passou, né? Foi aqui mais à direita, foi aqui mais à esquerda. Isso é diferente, né? Onde que foi que o mar abriu aqui, como que ele abriu, se foi uma cortina de água que se abriu, ou se o mar baixou e passou, depois subiu de novo. Isso é diferente. Importante saber o quê? Que Deus salvou, liberou o seu povo da escravidão. Abriu. Né? Faltam 2 meses para ver. Deu otimismo aí. Espiadinho. Então assim, nada existe que não deva a sua existência a Deus Criador. Então tudo que existe vem de Deus. Confere? Tudo que existe vem de Deus. Aí eu pergunto, o mal vem de Deus? Você criou o demônio? O mal Vocês é acham? demônio. Não, por quê? Sim, não. Você acha que o mal vem de Deus? Não, Deus deixou o mal para quem quiser usar ele. Não é de Deus. Deixou o mal. Você, Patrícia? Não, eu falei que ele falou que é demônio. Eu falei, não, ele criou o demônio, mas ele criou o demônio como? Ele foi com nesse sentido aí, é nesse sentido. A gente viu isso no último encontro, lembra? Do mal moral, do mal físico, né? Existe o mal no sentido da limitação das coisas por natureza, porque nada é Deus, então isso a gente chama de mal, essa ausência de um bem. Porque Deus é o bem supremo, confere? Nada possui o bem supremo, senão Deus. Então, naturalmente as coisas, elas têm uma degradação. Então sempre, por exemplo, eu estou com fome, é um mal sentir fome. Por quê? Porque eu preciso comer, nesse sentido. Tem que preencher, então, nesse sentido é um mal. Mas o mal, no sentido mais profundo que a gente fala, que é o mal moral, o mal do pecado, é o mal do livre-arbítrio. Esse não foi desejado por Deus, mas ele é tolerado por Deus. Mas por que Deus tolera? Porque ele sabe que, apesar disso, ele pode tirar um bem. Apesar deste mal que ele tolera, ele consegue tirar um bem maior para a nossa salvação, para a sua glória, para a glória da humanidade. E daí nós fomos criados, até os pecadores são perdoados. Porque nós fomos criados, mas sem inclinação ao mal, né? Então, nós não fomos criados com inclinação para o mal. Nós somos criados, recebemos essa natureza, digamos assim, corrompida, né? O pecado original. Mas a criação ela é boa, né? A natureza ela é boa, mas o problema é que ela está afetada, entendeu? Ela está afetada. Não, o pecado original mesmo. A gente vai falar isso no próximo ponto. Mas o pecado original é uma realidade. Que essa então dizia, se você ignorar o pecado original, você não entende o ser humano. Tem gente que fala, o pecado original foi criado por Santo Agostinho. Não, o pecado original a gente encontra na Sagrada Escritura. E se você ignorar o fato do pecado original, você não entende por que o homem faz tanta burrada. Você não consegue explicar o homem sem o pecado original. Você vê uma criança sendo gananciosa.
Você vê uma criança, você vê ela ali, ela tem uma certa maldade. Vai falar, a criança é tão bonitinha assim, mas ali você já vê a fagulha do pecado original. Você sabe que um padre falou isso para mim uma vez, né? Ele nem abriu o rádio, eu fiquei escandalizada. E agora eu escutei de novo para não sentir isso, porque eu já vi isso. Você tem bastante nele? Não é só por causa. É porque a gente vê. Você consegue observar. E eles vêm da escola falando certas coisas que outra criança falou, que a gente fica assim, gente, egoísmo. E depois, por exemplo, você fala uma coisa e não pode. Quer dizer que a gente olha com raiva. Não, isso. Não. É que é a natureza da gente. Você fala assim, isso não pode, aí que a pessoa quer fazer mesmo. Porque eu já tenho uma criança e pode ser que eu tenha tido algum momento. Exato. Entendeu? Então, assim. Exatamente. É uma coisa que escandaliza de primeira. Assim, É difícil a gente aceitar, mas se você começa a se observar, observar uma criança crescendo, um jovem, um adolescente, você fala, cara, tá explicado. É isso. A nossa tendência, a nossa inclinação ao pecado. E a criança, ela começa É a concupiscência. primeira parte do brinquedo, né? É o que a gente chama de concupiscência. É a concupiscência. Isso se chama concupiscência. Mas Minha mãe. aí vem a nossa parte de adulto cristão que vai Ordenar isso. moldando ela. Exato. E se moldando, né? A gente se molda e tenta moldar o outro. Mas isso Eu penso que um pai marginal, né? Marginal não tem esse jeito para moldar, porque ele mesmo foi moldado. Sim. Nesse caso assim, de uma pessoa que ajude ali, é evidente que os pais têm uma participação muito maior. Porém, todavia, a pessoa também tem a sua liberdade. Às vezes você vê famílias que são criadas, os filhos todos iguais, um debanda, o outro não. Né? Da mesma forma que você vê famílias todas desestruturadas, a pessoa se torna uma ótima pessoa. Mas é evidente, uma família estruturada, organizada, que os pais eduquem na fé, deem bom exemplo, a chance daquela pessoa, entre aspas, dar certo é muito maior. Mas também não quer dizer que você consegue controlar as decisões daquela pessoa, porque ela é livre. E essa também é uma grande crise para os pais, né? Você tem que aceitar que seu filho é livre. Hoje é pra gente. Para ter o apocalipse do inverno, com a cara não vai pegar. Exato. E assim como a gente tem os nossos erros, o outro também tem o erro dele. Isso também se dá na relação matrimonial, amizade, enfim, né? Você é responsável pelas suas ações, pelas dos outros. Se você for pai, sim, você é responsável até 18 anos. Depois, né? Então assim, Deus criou tudo que existe, né? E aí o mal, ele é a ausência do bem, né? O mal é uma ausência. O mal, ele não tem substância. O mal, ele não existe, ele não é. Ele é a falta daquilo que é. Ele acontece. Ele é uma ausência, né? Ele é o não ter feito, né? Uma omissão, digamos assim. Por isso que a gente confessa também por omissão. Porque às vezes uma omissão é mais grave do que uma ação. Por exemplo, crime de trânsito, né? Você atropelou uma pessoa e você foi embora sem prestar ajuda, aquela sua omissão torna mais grave ainda. Porque aquela pessoa, se você prestasse ajuda, ela poderia se salvar. Talvez por você ter deixado ela na rua estribeirada, ela morreu. Corre mais um crime, Corre mais um crime. Omissão. Às vezes você pode salvar uma pessoa falando uma verdade, mas aí você quer salvar a sua pele, né, da sua reputação, e você não fala. E aquela pessoa é condenada, é julgada, enfim, por aí vai. Né? Evidente que não entra aqui como segredo de confissão, né? Outros 500. Você jurou segredo, alguma coisa assim, mas às vezes as nossas omissões, né, a gente deixa de fazer muito bem. Bom, cada criatura possui a sua bondade e perfeição própria. Isso aqui é muito bonito, né? Então a diferença também é uma riqueza, ele vai falar aqui, né? As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem, cada qual ao seu modo,
uma centelha da sabedoria e da bondade infinita de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura. Cada coisa tem a sua bondade. Cada coisa está ordenada de determinada forma. Então a gente tem que respeitar isso e cuidar, zelar disso. E aí também entra o uso ordenado das coisas, das criaturas. Por exemplo, ter um álcool, uma bebida alcoólica, né? Um vinho, é bom? É bom. Mas se eu beber muito, eu vou ficar doido, eu chego em casa, sei lá, bato o carro, ou brigo com a minha esposa e por aí vai. Comer, é bom? É bom, mas se eu comer muito, eu vou começar a engordar, vou desenvolver uma doença, né? Não vou poder servir melhor as pessoas, vou ficar, enfim, né? Posso, várias coisas, né? Internet é bom? É bom. Mas se eu ficar o dia inteiro na internet, eu não vou trabalhar, não vou estudar, não vou rezar, vou perder o contato social, as relações com as pessoas, e por aí vai. Né? Até trabalhar é bom, mas se eu trabalhar demais, eu não vou ter tempo para minha família, vou começar a ficar doente, e por aí vai. Uso desordenado. Né? A natureza, a gente tem a natureza à nossa disposição, mas a gente não é dono da natureza, somos administradores. Para que Deus colocou Adão no jardim? Para que ele cultivasse, para que ele cuidasse do jardim. Né? E aí fica aí para os catequistas já trabalhar a campanha da fraternidade, né? De uma forma coesa. Né? Não é uma questão de discutir políticas públicas, mas a gente tem que ter essa visão católica, que aqui o catecismo da Igreja Católica é de... Esqueci uma da promulgação, cadê? Essa é a doutrina da Igreja tradicionalíssima, né? Cadê? O ano... esse aqui de 98, 97. Esse aqui foi de 97. Então, por aí vai, né? Não é uma coisa recente que a Igreja do Brasil que inventou. Mas é evidente, existe uma hierarquia também nas coisas, a gente vai falar aqui. Aí é outro ponto, a interdependência das criaturas é desejada por Deus. Deus deseja as diferenças. Hoje em dia se fala muito de igualdade, né? Imagina se todo mundo fosse igual, que chato que seria o mundo, que feio que seria o mundo, né? A beleza está justamente na diferença, na diversidade, né? Evidente, não é que um tem que ser bilionário ou outro tem que ser miserável, não é nesse sentido, mas é nas diferenças, às vezes um baixinho, outro alto, outro um pouco mais bonito, outro um pouco mais feio, né? Sem o feio, o bonito não é bonito. Então, a diferença, né? Um com olho azul, outro com olho preto, ou um cabelo cacheado, outro com cabelo liso e por aí vai. Um é bom em matemática, o outro é bom em ciências humanas e por aí vai. Né? Um fala bem, o outro escreve bem, a gente vai se complementando. É igual a profissão, cada um tem a sua. Cada um tem a sua função. Né? Isso é um espetáculo, como ele diz aqui, né? O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal. Santa Teresinha, ela falava, né? Que queria ser no jardim de Deus, ela queria ser a grama. Que a grama, imagina um jardim sem grama. É feio. Pode ter todas as rodas do mundo, mas se não tiver grama, ele é menos bonito. Então ela queria ser o quê? A grama do jardim de Deus. Da consciência, né? O espetáculo das suas incontáveis diversidades, desigualdades, significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Outro fator, eu não me basto a mim mesmo. Deus ele nos colocou de uma forma que você não pode ser totalmente egoísta, soberbo, que você sempre vai depender de alguém. Eu dou conta. Se você não dá conta, você não estaria nem usando roupas, dependendo só de você. Não, mas eu posso lá caçar uma ovelha, vou pegar a lã dela, vou fazer não sei o que. Não dá conta. Né? Você ia ficar uma vida inteira para fazer uma peça, uma roupa. Né? Aí você ainda tem que caçar para comer o seu alimento, energia não teria, né? Água não teria, e por aí vai. Então assim, nós necessitamos dos outros. Nenhuma criatura basta a si mesma. Nós dependemos, né? Nos complementamos. E aí existe também essa solidariedade entre todas as criaturas. Porque todos temos o mesmo Pai, o mesmo Criador. Então somos irmãos.
não só pelo batismo. Aqui a gente estava falando antes do batismo mesmo, né? Os seres humanos, todas as criaturas, por isso que São Francisco falava, né? Irmão Sol, irmão Lua, nesse sentido. Não é que era politeísta, não é que ele era hippie, mas ele percebia isso, essa correlação com a natureza, porque a criação é obra de Deus, é fruto de Deus, então ela é boa, e nós também somos criaturas, né? Evidente, e vamos ver aqui, o ser humano, que as coisas têm uma hierarquia, né? Então assim, essa hierarquia ela é expressa até nesses 6 dias da criação, indo do menos perfeito para o mais perfeito. Então Deus vai criando as coisas mais básicas, depois vai aprimorando, né? Aí vai criando os répteis, vai criando os mamíferos, e vai por aí vai. E no final, ele cria o homem, que é a sua criatura mais perfeita. Ele cria o homem, a sua criatura mais perfeita. Tá bom pra você? Perdão? Se tivesse criado a primeira mulher, Perdão. a gente tinha que deixar tirar 2 costelas em vez de uma. Pra ficar fininha, né? Fazer igual a Shakira, né? Fazer um remodelamento. Tá gravado. Mas eu acho que acaba com a liberdade. Essa não vai poder colocar, não. Vai ter que editar. Mas Deus ama todas as suas criaturas, né? E cuida de cada uma, até dos passarinhos aí. Até dos passarinhos ele cuida. No entanto, Jesus diz: vós valeis mais do que muitos passarinhos. E ainda, um homem vale muito mais que uma ovelha. Isso, Sagrada Escritura. O homem é o ponto culminante da obra da criação. É o ápice da criação. Deus chegou no supra-sumo. Colocou o homem no topo, criou os restos abaixo para que ele dominasse os demais. Então, primeiro cria o resto, depois cria o homem. A base. A narrativa inspirada exprime essa realidade, fazendo nítida distinção entre a criação do homem e a das outras criaturas. Então, distinto, né? Deus cria o homem e vê que era muito bom. Eu gosto de falar. Muito bom. Eu sou bom. Humilde. mas a raça humana, até a mulher que hoje, o ser humano às vezes vale menos que um animal. Não por aí. Porque existe a questão da dignidade humana. A dignidade humana, a dignidade humana ela não é retirada. Então, apesar da pessoa, das suas escolhas, ela não perde a sua dignidade. A gente às vezes fala erroneamente, né? Perdeu a dignidade e tal. Mas não, a dignidade de criatura e de filho de Deus, aqueles que são batizados, né? Adotados por Deus, não é tirada. A gente fala o quê? É um sinal indelével. Imprime caráter. O batismo imprime caráter, quer dizer, fica na sua alma uma marca de Deus. Então aquilo você não tira, né? Você não tira da pessoa. Então na criação Deus estabeleceu uma base, leis que permanecem estáveis sobre as quais o crente pode apoiar-se com confiança, que serão para ele sinal e garantia de fidelidade inquebrantável da aliança. A lei natural, que a gente chama de lei natural. Deus cria o mundo, não cria o mundo assim, desordenadamente. O mundo tem leis, que Newton chama as leis de Newton, né? Dizem por aí, leis da física. Né? É lei de Deus, não é lei de Newton. Newton não criou nada, ele só percebeu que a coisa estava acontecendo. Né? Os físicos, químicos, eles só estão explicando alguma coisa do processo, mas eles não criaram nada. Né?
as fórmulas matemáticas, tudo que existe é para tentar explicar. Tá aí, ver quem quer. Por seu lado, o homem deve manter-se fiel a esta base e respeitar as leis que o Criador nela escreveu. Por isso que pecados contra a natureza também são graves, né? Por exemplo, Deus criou o homem e a mulher. Aí vai o homem que quer ficar com o homem. Contra a natureza. Entendeu? O homem quer ficar com o cachorro. É absurdo. É mesmo que cachorro não vale nada. Olha que tem gente que gosta de cachorro, hein? Eu vou pra casa de novo escandalizando. Eu gosto de cachorro. Não, outro tipo de cachorro estava falando, brincadeira. O que está acontecendo hoje aí na Europa? Tem gente que gosta. Oi? O ser humano que está se sentindo não. e se comportando como animal. Não, é porque a pessoa perdeu o sentido. A essência. Não perdeu a essência. Ela perdeu a noção de quem ela é. Ela perdeu o sentido. A essência dela está lá, ela continua sendo ser humano, continua sendo criatura de Deus, boa, mas ela está desorientada. Ela está indo na onda. Ela está desnorteada, desorientada. Porque os bichinhos não tem nada a ver do jeito que as pessoas falam. Não, o cachorro, coitado. O cachorro não quer ter vida de ser humano. O porco, ele gosta de ficar na lama. Ele ama a lama. Se você botar um porco. Ele foi criado para isso, né? Foi criado peixe, né? Meu cachorro quer ficar no sofá. Eu quero ter um cachorro, não tem nem piadinha para. Eu quero ter um cachorro, vai deitar, vai levar. Vai deitar! Você pega lá um cachorro que é feito que é para fazenda. Você bota ele no apartamento, você está agredindo a natureza dele. Passarinho numa gaiolinha. Bota um falcão numa gaiola desse tamanhozinho A aqui. natureza é tão linda para ele, né? A criação foi feita em vista do sábado. Voltando lá. A criação foi feita em vista do sábado e, portanto, do culto e da adoração de Deus. O sábado tem esse significado. É o dia do Senhor. O sábado ele tem esse sentido de dedicar aquilo ao Senhor. Entrega a Deus, né? Separação. Então assim, o culto está escrito na ordem da criação. Então Deus ele tira aquele dia para isso, né? O sétimo dia é o dia a Deus. Por que está aquilo ali na Sagrada Escritura? Para dizer, na ordem das coisas, se você não destinar um tempo a Deus, a coisa vai ficar desorientada. E aí a gente entende o mundo de hoje, né? São Bento, na sua regra, ele fala, né? Nada se antepõe à obra de Deus, ao culto divino, Opus Dei, né? Diz a regra de São Bento, né? Indicando assim a justa ordem das preocupações humanas. O que diz a buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será nos acrescentado, né? A ordem justa das coisas, quer dizer, primeiro eu busco a Deus, depois tudo mais vem por acréscimo. Aí vem a fé. Sim. Porque se eu busco as coisas, é igual tem gente que vive a vida assim, né? Não, vou curtir a vida, quando eu tiver velhinho, aí eu penso em religião, acalmo, arrumo alguém, fico quieto, me sossego. Não vai, a pessoa. Então, com relação à criação de Deus, o homem foi criado na sexta-feira? Não. Foi Sextou. ser criado. Sextou. E agora? Por isso que ia ter o sextor, Não é isso? Explicação O homem teológica. foi ser criado. Explicação teológica para o sextou. É que no caso está. Na época que Deus criou, não tinha segunda, terça, quarta. Não. Era São dias. Primeiro, segundo, terceiro dia. Exatamente. Né? E outra, o sábado também tem o sentido do repouso. Algo muito importante. Se Deus repousa, o homem também deve repousar. Então, sábado a gente não pode vir para a igreja, não pode vir fazer mutirão. Calma, a gente vai chegar lá. O sábado está no coração da lei de Israel. Guardar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus, expressas na sua obra da criação.
Então, está expresso na lei, está explícito. É algo que era implícito e foi tornado explícito com os mandamentos. Aí chegamos ao 8º dia. Mas a semana tem 7 dias. E o oitavo? O que é o 8º dia? O 8º dia é o domingo. O domingo é o primeiro e o último dia. Por que o 8º dia? Para nós, um dia novo surgiu. O dia da ressurreição de Cristo. O sentido da Páscoa. O 7º dia acaba a primeira criação. Então, na verdade, é um ciclo. 7 dias fechou-se um ciclo. No 8º dia, com a ressurreição, Deus como que recria a humanidade em Cristo. Então, a obra da criação culmina assim na obra maior da redenção. Então Deus ele cria e ele redime. Criação e redenção. O 8º dia é a redenção. Por isso que nós católicos, cristãos, celebramos o domingo, não o sábado. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Correto? Então aqui ele se torna Dominus Dei, domingo, Domenica, né? Dia do Senhor. Né? Dia do Senhor. Então esse é o dia dedicado a Deus, para nós cristãos, não mais o sábado. Né? Os israelitas, eles, nesse sentido da fé, eles usam mais o Velho Testamento. Para Israel não existe Novo Testamento. Não, digo a parte católica. Qual você fala, israelita? Israel tem católico, né? Não, moram lá, mas vivem a tradição católica, porque em Israel tem várias também tradições. Tem os bizantinos, você tem os católicos siríacos, gregos, né? E Jerusalém é um pouco Roma também, você tem um pouco do mundo inteiro lá, porque é a cidade santa para todos, né? Então dali partiu, mas aí outras tradições foram sendo criadas. Mas o católico, mesmo que ele seja em Israel, ele vai celebrar o domingo, normalmente. É o domingo que conta. O sábado, o sentido, a gente tem que entender o sentido do sábado e aplicar ele ao domingo. Entendeu? O sábado continua, né, guardar o sábado, mas o nosso sábado, no sentido do repouso, do descanso, da santificação daquele dia, né, de consagrar aquele dia a Deus, para nós é o domingo. A primeira criação encontrou seu sentido e culmina na nova criação em Cristo, por isso o ultrapassa da primeira. Por exemplo, é que aqui a gente não tem exemplos. No Brasil é difícil, mas se estiverem, talvez em alguma igreja do caminho, né, um catecumenal, não sei se alguém já foi em Brasília, ou em alguma viagem que fez para o exterior, viu um batistério. Um batistério como ele tradicionalmente era feito. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Poderia ter colocado aqui. Batistério. Que sai. Batistério. Aqui, perfeito. Isso é um batistério. Esse aqui é da Duomo de Florença. Aí você tem aqui, por dentro, Florença. Esse aqui é de Pisa. Pisa é muito conhecida pela torre, né? Mas esse é o batistério. A torre faz parte do complexo da Catedral de Pisa. Esse é o batistério. Fica fora da igreja. Aqui, ó. Vocês reparem, ele tem 8 lados. Ele é octagonal. Por que octagonal? Porque é do 8º dia. Olha como era feita as igrejas antigamente. Em Roma também tem o batistério de São João Lateranense. É porque 7 não combina, é limpa não dá certo. Por exemplo, a Catedral de Roma. Por que ela se chama... Aqui, ó, um outro tipo de batistério. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem 8 lados. Antigamente ele era feito até no chão, a pessoa na verdade ela afundava, que era feito por imersão, né? Então geralmente tinham 3 degraus, representando os 3 dias que o Senhor passou morto, a sepultura e ressurreição, e era feito em 8 lados,
representando esses 8 dias da nova criação. Em forma de piscina, assim. Em forma de piscina, né? Essa é a forma tradicional. Essa aqui é de Verona, essa aqui eu já fui também. Essa aqui fica em Verona. Verona não é só Romeu e Julieta. Não parece, não sei. Deixei lá fora, já vê se trancaram a gente também. É verdade. Eu tô sem a chave. Oi? Esse batistério era fora da igreja. Fora da igreja. Por quê? É esse que eu quero estudar. Diga. Não fala. O batistério era fora da igreja. Por quê? Os não cristãos não podiam entrar na igreja. Mas eram batizados naquele batistério. No batistério. O batistério era fora da igreja. Ou também o batistério, geralmente ali nas igrejas mais antigas, quando ele não é fora dessas igrejas muito antigas, né? Ele é na lateral, no fundo esquerdo, que é o chamado átrio dos gentios, né? Dos pagãos, porque era onde as pessoas entravam para o batismo, ficavam ali, né? Não entravam na igreja, na parte mais interna da igreja. Então a igreja ela era dividida. Ainda hoje, né, essa regra não foi, digamos assim, revogada, né, mas não tem esse controle. Mas antigamente tinha, tanto é que na igreja primitiva existia uma função chamada hostiário, que era um carinha que ficava responsável só por controlar quem entrava e saía da igreja. Ele seria o guardinha, né, mas ele tinha uma função, um ministério próprio só para isso. Hostiário. Ele ficava cuidando quem entrava e quem saía. É que ele perguntava, né? Se você provavelmente perguntava, né? Mas os cristãos se reconheciam também. É porque os cristãos se reconheciam, não eram tantos também. Então, assim, a comunidade cristã sabia quem era, né? Quem era quem. Então, se vinha alguém estranho, Então, sobre o batizado, né? Que muitos gostam na missa e outros não. Então, nessa época, isso era fora da missa. Fora da missa. É porque assim, hoje é uma regra ou assim? O quê? Ser fora? Batizado fora? Não, pode ser dentro ou fora da missa. Porque, sobretudo depois do concílio, os sacramentos se deu se incentivou que os sacramentos seriam feitos e celebrados junto à missa. Porque a Eucaristia é o centro da vida cristã. Sim. Então, dessa ligação como sinal também de que tudo está relacionado à Santa Missa, a Eucaristia, né? Então, o batismo, a ordenação pode ser feita também fora de uma missa. Você pode ordenar um padre fora da missa. É evidente que não existe razão, não existem geralmente razões justificáveis, né, para fazer isso fora da missa. Mas pode ser feito. Você pode ordenar rezando as vésperas, as laudas, por exemplo, né, que são orações litúrgicas também. Mas são variações, mas o ideal seria feito dentro da missa. Agora, casamento, por exemplo, mas é questão pastoral. Hoje em dia tem muito casamento misto, casamento com disparidade de culto, né, que uma parte é católica e a outra não é. Os convidados geralmente, né, não são católicos. Então, às vezes, até por respeito à Santa Missa, ao sacrifício de Cristo na cruz, é melhor, de fato, que não se celebre a missa. Por quê? A maioria das pessoas que vão estar ali não sabem o que é missa, não vão participar da missa. Então vão se respeitar. Missa de formatura, né? Melhor que seja de fato um culto ecumênico. Evidente, se for uma formatura de um colégio católico, que as crianças fizeram catequese, ótimo, que seja missa, né? O valor é inestimável. Mas nessas circunstâncias, às vezes de fato, sobretudo hoje, que a gente vive um mundo tão diversificado, que seja separe as coisas, né? Mas aí também vai da compreensão ali. Muitas vezes o que acontece? Tem a missa, mas só comungam também os noivos. Ou tem a celebração só do matrimônio, também a comunhão só para os noivos. Ou, igual o nosso comunitário, vocês se separaram, os noivos não comungaram. Por que os noivos não comungaram? Porque eles ainda vão receber os sacramentos na vigília pascal. Porque eles estavam fazendo a preparação para receber a Cristo. Exato. Mas eles já não tinham, todos não tinham primeiro Eucaristia? Mas alguns não. Não. Para não dar sagrado comunhão só para quem tinha. Exato. Para não ferir. Até poderia dar, porque eles já fizeram a preparação para a primeira comunhão, mas como símbolo também da iniciação da vida cristã, né, é melhor que seja recebido, no caso dos adultos, juntos, sacramentos juntos. Então, assim,
vai num sábado, nem uma missa, né? Então, se dá a primeira comunhão fora de uma missa, né? Perde o sentido, o significado, né? Então, eles vão receber no domingo no sábado de aleluia, né? Na vigília de Páscoa, no sábado santo. Que aí você manifesta, né? Melhor, né? O que está de fato se celebrando. Liturgicamente fica mais rico, né? Uma catequese. Aí a gente vai chegando lá, chegamos no homem e na mulher, tá bom? A mulher vem depois, né? É ó, briga. Opa! Quando a gente fala homem, a gente está falando da espécie, né? Ser humano, o homem. Deus criou o ser humano, a sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele o criou homem e mulher. Homem e mulher. Gênesis 1:7. O homem ocupa um lugar único na criação. Olha que bonito. O homem ocupa um lugar único na criação. E a imagem, por quê? É a imagem de Deus, porque na sua própria natureza une o mundo espiritual e o mundo material. A gente falava dos anjos. Os anjos não unem o mundo material e espiritual, porque eles são só espírito. Né? O homem foi criado homem e mulher. Os anjos não têm essa diversidade. Anjo é tudo anjo, não tem sexo. Hoje em dia a gente tem medo de falar a palavra sexo também. É sexo, homem e mulher. Gênero é uma outra questão. Homem e mulher. Quer dizer, é uma diversidade que dá o que a gente falava, se complementam. Né? O homem tem suas características, a mulher tem suas características. Né? Evidente, tem coisas que o homem e a mulher podem fazer, mas tem coisas que naturalmente, tendencialmente, a mulher vai fazer melhor. Tem coisas que o homem tendencialmente vai fazer melhor. Né? Ou pior. E pior também. Esquece. Deixa eu falar. Não mexe nessa ferida. Não vamos criar divisão, vamos criar união. Horário? A gente já está acabando já. Acho que faltam alguns slides aqui está muitos, mas acho que uns 20 minutos no máximo. Na hora do meio a gente tenta encerrar. Deus estabeleceu na sua amizade também. O homem tem esse aspecto, que o homem ele é capaz de Deus, como a gente falava lá no início dos nossos encontros. O homem ele é capaz de Deus, quer dizer, ele é capaz de se relacionar com Deus, diferente das outras criaturas. A imagem de Deus, quer dizer, com este fim foi criado. Perdão, quis pular, pulei demais. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. É a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesmo. Quer dizer, o homem ele é quisto por si mesmo, não por aquilo que ele pode oferecer. Não é que Deus quer o homem porque o homem vai me dar um divertimento, o homem vai me dar R$1 milhão, o homem é bonitinho, o homem é cheiroso. Não, nós não temos nada para oferecer a Deus, mas Ele nos quis por nós mesmos. Só Ele é chamado a partilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Como falava, né? A inabitação trinitária, nós somos chamados a partilhar da vida de Deus, a visão beatífica. Somos chamados à glória de Deus. Com este fim foi criado, e tal é a razão fundamental da sua dignidade. Eu falava, aí fundamenta a dignidade do homem, que ninguém pode tirar, né? A finalidade pela qual o homem foi criado. Porque a imagem de Deus, o indivíduo humano possui dignidade de pessoa. Ele não é somente alguma coisa, mas é um alguém. É capaz de se conhecer, né, tem autoconsciência, de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com uma outra pessoa. Eu sou capaz de amar, doar-se. Né? Posso ser para o outro, eu posso fazer comunhão com o outro. Sou chamado também pela graça a uma aliança com o meu Criador e dar-lhe uma resposta de fé e amor que mais ninguém pode dar em meu lugar. Quer dizer, o amor que eu tenho a dar a Deus, só eu posso dar a Ele. Então a vocação, a nossa chamada, a nossa vocação é individual. Deus chama cada um a dar uma resposta. Eu não posso responder por fulano, por ciclano, por beltrano. Deus chamou
a mim, Deus chamou a Nélia, Deus chamou a Kátia, Deus chamou a Leida, entendeu? Então assim, Deus chamou cada um individualmente. Deus tudo criou para o homem. Falar, a criação foi feita para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e para lhe oferecer toda a criação. Quer dizer, a função do homem é o quê? Ele tem domínio sobre a criação, mas com esse seu domínio ele deve usar para ordenar tudo para Deus, para dar glória a Deus com o uso da criação. Na realidade, só no ministério do Verbo encarnado é que verdadeiramente se esclarece o mistério do homem. Diz a Lumen Gentium, no Concílio Vaticano II, o Cristo revela o homem ao homem. Quer dizer, você quer entender o homem, que deve ser o homem, o que é a humanidade de fato, na sua essência, a gente olha para Cristo. Eu não olho para o Zezinho que está fazendo cagada, eu olho para Cristo. Ele tem que ser a minha meta, ele tem que ser o meu foco. Graças à comunidade de origem, o gênero humano forma uma unidade. Quer dizer, somos um único gênero humano, é uma unidade. Deus fez a partir de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre toda a face da terra. Então, a partir de um homem, Deus criou o gênero humano. Ele gerou o gênero humano. Só que também a partir desse gênero humano, deste único homem, todo o gênero humano recebeu um presentinho chamado pecado original. Esta lei de solidariedade humana, de caridade, sem excluir a rica variedade das pessoas, das culturas, dos povos, assegura-nos que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Eu tinha falado. Corpore et anima unus, unidade de corpo e alma. O homem ele é formado de corpo e alma. É um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Isso a gente já falou bastante, O homem no seu ser total foi, portanto, querido por Deus. Quer dizer, Deus ele inflou. Por que Deus, a gente percebe isso? O detalhe das Sagradas Escrituras, no segundo relato da criação, Gênesis 2. Porque Deus ele sopra o seu hálito, o seu ruá, nas narinas do homem, o homem ele inspira o sopro divino. Isso é um gesto próprio da mãe, quando a criança às vezes não tinha reação vital, às vezes a mãe soprava, dava a vida, quer dizer, aquele ato de dar a vida. E a gente vê a riqueza, a beleza do texto. Aí a pessoa lê isso aqui de uma forma superficial e fala assim, isso aqui é impossível. Como que Deus fez o homem do barro? Soprou e o homem começou a existir? Mas o que está dizendo aqui? O homem foi querido por Deus, foi desejado por Deus, é amado por Deus. Aí alma significa o princípio espiritual no homem. E aí aquilo que também na Sagrada Escritura vai falar do que é mais íntimo do homem, de maior valor da sua pessoa. Muitas vezes a alma também significa o homem por inteiro na Sagrada Escritura. Ele está falando de alma, mas, por exemplo, quando a gente fala salva a tua alma, não está falando salva a sua alma. É o homem inteiro que é salvo. Mas é a alma que é o princípio das atividades do homem. Então, não é que você tem que jogar o corpo fora, mas salva a tua alma no sentido de salva a sua pessoa. Refere-se também à pessoa. O corpo do homem participa da dignidade. Como falava, o corpo também tem uma dignidade, porque somos corpo e alma. Se você excluir a dignidade do corpo do homem, você está desprezando a criação de Deus. E Cristo também assumiu um corpo. Então, se Cristo tem um corpo, alguma coisa tem de especial no corpo humano, E ele é animado, o corpo é animado pela alma. A alma ela é forma do corpo. E esse corpo ele se torna também destinado, um sinal também de que nós somos destinados a nos tornarmos corpo de Cristo, e templo do Espírito. Nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então o homem ele não é dividido, o homem ele é uma unidade de corpo e alma. Só que a nossa alma, como já foi falado, é uma alma espiritual, criada por Deus de modo imediato e não produzida pelos pais. Como eu já adiantei, a alma ela não é produzida pelos pais. Os pais dão uma matéria biológica, mas a alma
ela é produzida por Deus. Naquele ato, naquele momento, né? Quem decide é Deus. Vai surgir ali uma alma ou não. E essa alma que é imortal. Isto é, não morre quando? Na morte, isto é, separação de corpo e alma. A alma ela não morre, o corpo morre. O corpo morre por quê? Porque ele fica sem alma, ele fica inanimado. Fica um corpo inanimado, um corpo sem alma. Então o corpo não é mais uma pessoa ali, mas a alma da pessoa ela continua imortal. Até que na ressurreição final, corpo e alma se unirão novamente. Correto? Isso também a gente vai ver isso mais para frente, né, na escatologia, na parte da escatologia, mas que na ressurreição o que acontece? Este nosso corpo, ele ressuscitará e se unirá novamente a esta nossa alma. Porque o nosso corpo foi feito para a nossa alma para o nosso corpo. É algo estranho à nossa natureza que eles fiquem separados. Então, na ressurreição final, quando tudo for consumado, né, se unirão novamente. Só que esse será um corpo glorioso. Será este corpo, mas de uma forma distinta. Por isso também, por exemplo, tradicionalmente os católicos, os cristãos não cremavam os seus mortos. Né? Na arqueologia cristã a gente vê isso. Como identificar uma tumba de um pagão e de um cristão? Se fosse cremado, era certeza que não era de um cristão. E agora? Hoje em dia a igreja tolera, mas... Entendi, cremar e enterrar, é isso? É isso? Não, você pode dar bênção lá, mas tem que ficar lá no... Ficar guardado lá. Guardado em todo lugar, não jogar. Mas como símbolo, é porque tem gente que crema para jogar na terra, porque aquilo ali mesmo, apesar de ser cinza, tem uma dignidade por ter sido uma pessoa, né? Então, assim, evidente, não é que se perder aquela cinza, a pessoa na ressurreição vai ficar catando um caquinho, né? Não é nesse sentido. Mas é no sentido da dignidade mesmo da pessoa, né? Você vai jogar no mar, vai jogar, né? Enfim. Olha, Quem garante que é o meu corpo? Minha mãe dizia que tinha que saber tanto. Eu já ia falar os cabelos, jogava lá, não tinha que saber da palavra. Mas vamos seguir que já está tarde. Vou lá no morro para xixi. Então, a igreja ensina essa distinção, não introduz uma dualidade na alma, não é que existe uma divisão na alma. Né? A nossa alma ela é alma espiritual, ok? É uma alma espiritual, não é que vai dividindo as coisas, não, somos uma unidade. Significa que o homem é ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural e que a alma é capaz de ser gratuitamente sobrelevada até a comunhão com Deus. Então a nossa alma espiritual nos dá o quê? Essa nossa capacidade de transcendência, de olhar para o divino. Também o coração do homem, também se fala de coração do homem. Quando se fala de coração não é o órgão, né? A gente fala coração, a gente está falando da alma. O coração do homem é onde reside seus sentimentos. Para alguns é o rim, outros enfim. Então acabamos aqui. Né? No próximo encontro falaremos sobre algo. Falaremos do homem e mulher. 368 falando. Então 368. Aí no próximo encontro a gente vai dar sequência do homem e mulher os criou, né? E o homem no paraíso. E também falaremos sobre a queda. Né? Aí é só em março. Próxima quarta-feira de cinza. Nossa, tem missa hoje, por isso que não tem como. Não. E no outro dia 12 é CBP. Aí no outro fim de semana, no outro quarta-feira a gente tem Então seria 19. Isso. O próximo só dia 19. Só 19 de março. Por isso que a gente fez hoje. A gente tem uma sequência, mas porque de ajuste de calendário. Ele vai ficar quase um mês sem ter como. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Mas se tiverem dúvidas, podem mandar no grupo durante a semana também, de forma ordenada. A caixinha de perguntas.
cremação, até na bênção, né? Porque existe as exéquias, mas por exemplo, se for cremação, não faz as exéquias. Você faz uma bênção ali antes e depois segue. Né? Agora, quando é o velório completo, né? Você tem a preparação do corpo, você tem o velório, você tem a exéquia, você tem o enterro propriamente dito, né? Mas não pode fazer até depois de cremar? Não, é porque perde o sentido, né? É que muitas pessoas hoje estão fazendo velório, aí na hora de enterrar, para desenterrar, tanto é que tem uma parte das exéquias, né? Que é um ritual que existe ainda, mas pouco se faz, que você joga terra sobre o caixão. Né? Você coloca uma cruz, coloca uma rosa, né? Tudo ali significando do pó vieste do pó voltarás, né? E a cruz quer dizer morto com Cristo, para ressuscitar com Cristo. Assim, tem uma dignidade maior, né? Mas evidente, existem questões econômicas e, enfim, às vezes viáveis que possibilitam, ou até a família mesmo, que às vezes não tem aquela consciência no momento, não quer dizer que a pessoa foi condenada. A pessoa que morreu é diferente para ela. Né? Isso é mais um símbolo. Tanto é que as exéquias não é para quem morreu, é para a família. É para confortar a família. Evidente, a oração que é feita ali, caso a pessoa estiver no purgatório, a oração beneficia a pessoa. Mas o ritual em si não é para a pessoa que morreu. Aí a gente reza a missa, a gente reza o terço, né? A unção dos enfermos, que é principalmente antes que a pessoa morra, né? Porque ela morra da graça. Mas é isso, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria.